Saudações, turma. Bem, na videoaula anterior, eu mostrei para vocês como alocar recursos, né, e definir o período de duração das tarefas. Bem, e aí eu fiz isso só em algumas das tarefas do nosso projeto, né, e falei para vocês que para a próxima videoaula eu já ia trazer, né, as demais tarefas alocadas. Por quê? Para que a gente encurtasse a videoaula, né, para que ela não fique muito extensa, né, porque é demorado para poder alocar ali as tarefas, definir a duração e alocar os recursos nas tarefas. Bem, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês alguns ajustes que eu fiz nas predecessoras e nas atividades. São ajustes pequenos e eu identifiquei a necessidade à medida que eu ia planejando o projeto. Bem, primeiro, em relação às predecessoras, quando eu fui alocar os recursos, como nós temos mais de um recurso para algumas funções, por exemplo, para o meu projeto nós temos 2 analistas e 3 programadores. Então, para as atividades de análise de programação, nós conseguimos colocar recursos atuando em paralelo, né? Se eu tenho 2 analistas, por que um vai ficar esperando o outro, né, um terminar para poder começar a atividade dele? Né? Não faz sentido, né? Então a gente coloca em paralelo. Então, quando eu fui alocar os recursos, eu identifiquei essas situações, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma atividade que o Rubens Braga está alocado, tá vendo? E ela começa junto com a atividade que o Paulo Souza está alocado, tá? Isso, inclusive, é bacana, porque a partir desse tipo de situação, a gente identifica ó, no gráfico de Gantt em qual pessoa que está o caminho crítico, né? Então, por exemplo, aqui dá para ver que o Rubens Braga está no caminho crítico. Então, com base nisso, o gerente de projetos ele pode dar uma atenção especial, né? Ter um olhar especial para as atividades do Rubens Braga. Entendido, pessoal? Bem, com isso, surgiu uma outra situação que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Algumas tarefas, elas têm como predecessora uma outra tarefa, por uma questão de lógica. Por exemplo, no caso de desenvolvimento de sistemas, isso é comum acontecer quando você tem a necessidade de concluir um cadastro, por exemplo, para fazer um relatório. Entendido? Bem, e aí, naturalmente, você vai colocar esse relatório, a predecessora dele sendo o cadastro. Perfeito, está aí tudo bem. É o que a gente fez aqui em alguns casos. Ó. Por exemplo, aqui, a predecessora do cadastro de audiências é 18 e é o cadastro de processo, porque os 2 cadastros têm uma dependência. Bem, quando eu fui alocar aqui a Sandra Silva, ocorre que se eu não colocasse como predecessora a atividade anterior que ela estava fazendo, e a anterior que ela estava fazendo é o cadastro de tribunais, ia ocorrer o que a gente chama de superalocação, que é o quê? Ela ia estar superalocada em mais de uma atividade em períodos comuns, certo? Então, um outro recurso que a gente tem, né, ao definir as predecessoras é esse. Ó. Você pode colocar como predecessora tanto a atividade, que há uma dependência, né, como também a atividade anterior que aquele recurso desempenhou. Entendido? E aí, na verdade, você não precisa nem se preocupar em olhar se vai dar superalocação ou não. É importante você fazer isso mesmo que não dê superalocação. Por quê? Aqui a gente está planejando, né? Mas ao longo da execução pode ocorrer de uma atividade atrasar, certo? E aí o seu planejamento vai para o espaço. Se você já define as predecessoras, ao atrasar uma atividade, automaticamente ele vai empurrar as demais para frente no seu planejamento. E aí você consegue, inclusive, ver os impactos que surgiram. Entendido? Bem, outra alteração que eu fiz no cronograma, tá, em relação à versão anterior que eu mostrei para vocês, é também outra alteração simples.
Antes eu tinha colocado aqui somente atividade de bateria de testes. Só que eu tinha esquecido que, no geral, a gente faz testes, ok? Mas sempre surge coisa para corrigir, né? É natural que surjam erros. E ainda costuma acontecer mais de uma bateria de testes, tá? Porque foram feitas correções, aí executa uma nova bateria de testes, encontra-se novos erros, né? Faz novas correções e assim por diante. Aqui eu ainda previ pouco, né? Eu coloquei só uma bateria de testes, uma de correções e uma bateria de teste final, que é assumindo a premissa de que os programadores vão corrigir e depois não vão encontrar mais erros. Ok? Bem, e aí eu adicionei essas duas aqui que antes não tinha. Naturalmente, professor, de onde você vai tirar as horas para colocar em correções? Bem, o que eu fiz, é o que qualquer gerente de projetos faria, na hora que eu fui alocar as horas aqui, no desenvolvimento, eu sempre arredondei para baixo. Tá? E às vezes, usando até o bom senso, eu arredondei às vezes bem para baixo, né? Porque às vezes um relatório, sei lá, um cadastro que ficou com horas demais, não tinha necessidade. E aí, por exemplo, o cadastro de contas a receber, sendo que antes fez o cadastro de contas a pagar, né? É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V de um para o outro. Então aí você pode prever ali um número menor de horas no cadastro de contas a receber, certo? E aí com isso sobra ali uma margem para você trabalhar aqui as correções. Um detalhe interessante é o seguinte, nas correções eu coloquei uma atividade só, né? Vocês podem observar aqui uma atividade só, mas eu aloquei os 3 recursos, tá? E eu disse que a duração dela é de um dia. Ou seja, se eu aloquei 3 recursos em um dia, vão ser consumidas aqui 24 horas. Entendido? O cronograma, o OpenProject, ele já faz esse cálculo já, tá, pessoal? Mas é importante vocês estarem cientes disso, né? Bem, aqui, na fase 2, eu fiz a mesma coisa. Ó. Bateria de testes, correções e bateria de teste final. E uma última alteração que eu fiz, antes eu não tinha colocado aqui o primeiro pacote da WBS, né? E aí eu acabei colocando, por quê? Quando você coloca ali, cria os pacotes, né? Igual, por exemplo, pacote de gestão de projetos, ele já calcula a data de início e de término do pacote, né? Como eu não tinha colocado antes do pacote principal da WBS, ou da EAP, né, melhor dizendo, eu não tinha essa data de término do projeto aqui calculada por pacote. Aí eu coloquei os demais pacotes, eu coloquei como filhos, né, do pacote principal e automaticamente ele já calculou a data de término. Então aqui, a princípio, o meu projeto tem previsão de término em 8/6/2020. Bem, e a alocação do pacote de gestão de projetos eu deixei para fazer aqui com vocês, tá certo? Por quê? Esse pacote, geralmente eu deixo ele por último, justamente porque eu preciso saber aqui qual é a duração total do projeto, né? Que aqui nós já temos aqui agora, ó, 70 dias. Tá? Bem, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o planejamento, se inicia logo, né, no primeiro dia do projeto. Então eu vou alocar em torno de 6 horas por dia do gerente de projetos no planejamento, tá? E o acompanhamento eu vou alocar ali em torno de 2 horas por dia. E aí vamos ver o que vai acontecer, tá? Para isso eu vou pegar aqui as horas, ó. Aqui na planilha de cursos, né, nós temos o total de horas para a gestão. O total de horas aqui para a gestão deu 162 horas. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar das 162, metade é para o planejamento dele. Então eu vou colocar 80 horas para o planejamento, então serão 10 dias, certo? E colocar aqui
10 dias, recurso. Aliás, Marcela Guiar, na verdade, não é 10 dias, né? Porque, como eu mencionei, ele vai atuar apenas 6 horas do dia. Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui, ó. Então, ao invés dele estar alocado 100%, vou colocar que ele está alocado 70% aqui. Tá. Certo? Então, ele está alocado 70%. Vou conferir aqui. Isso mesmo, 70%. Aí, ó. Tá vendo como é que ele já recalculou aqui? Ó? Deu 14 dias. Então, ó, se nós olharmos aqui agora, ó, atividade de planejamento começa aqui e vai até aqui. Viu? Agora vamos fazer aqui agora, no acompanhamento, vamos fazer algo parecido com isso. Vamos colocar o recurso alocado. Vamos colocar 20% só do dia. Clicando errado. Bem, e a duração também são 80 horas. 80 horas. Então vamos colocar aqui em horas. 80 horas. Aí, ó. Olha que legal. Ele já automaticamente calculou 50 dias. Então deu quase o projeto inteiro, né? Aí como que eu ajusto? É fácil. Só eu vou vir aqui e vou diminuir o percentual de alocação aqui do gerente de projetos. Vou pôr 15%. O que vai acontecer? Toda vez aumentou para 66 dias. Entendido, pessoal? Bem, o objetivo dessa aula de hoje era esse, né? Mostrar para vocês esses pequenos ajustes, mostrar para vocês como fazer a alocação aqui das atividades de planejamento. E eu espero que vocês tenham entendido. Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima.